Bom dia, estamos aqui para mais um estudo, né? Vamos continuar aqui sobre o nosso talismã, sobre o poder oculto e os feiticeiros, ok? Então vamos fazer nossa oração para começar nosso estudo. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui, agradecido mais uma vez por esse estudo, que nós possamos estar sempre aqui, Senhor, para estudar, sempre para tentar aprender alguma coisa, para abrir nossos caminhos, para continuar nossa evolução. Sendo assim, damos por iniciado o nosso estudo de hoje, que assim seja e assim é. Bom, então nós vamos para a pergunta 553. A pergunta é a seguinte: que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante a quais as pessoas a que pretendem dispor do concurso dos espíritos? Aí ele responde: o efeito de torná-las ridículas, se procede de boa fé. No caso contrário, são tratantes que merecem castigos. Todas as formas são mera charlatanaria. Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto esses só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais, né? Então, esses aqui são as fórmulas, né? E as palavras que as pessoas usam para atrair espíritos, né? Então, as pessoas que fazem isso de boa fé, eles só se tornam ridículas. Agora, as pessoas que fazem isso para dizer às pessoas que tem que ser feito assim, senão não funciona, né? Muitas vezes a pessoa cria um código, criam marcas, né? Que é só charlatanismo, né? São tudo mentira. Porque é a mesma coisa, você ficar fazendo aquelas orações recitadas. Essas orações, né? Elas procedem para quem está de boa fé. Mas para quem não está de boa fé, isso é mentira. Porque a oração verdadeira vem do fundo do coração. Isso sim. Então as pessoas às vezes ficam falando: você tem que fazer certas coisas, tem que fazer certos sinais, certas marcas, né? Que isso vai dar certo, né? Tem pessoas que usam isso para poder, né? Como é que eu vou dizer? Para poder efetivar sua fé. É a mesma coisa os católicos. Os católicos falam assim: eles adoram imagem. Não, os católicos não adoram imagem. Eles usam a imagem para aumentar a sua fé e para se concentrar. Então, por exemplo, eles querem orar para Maria. Então, eles tendo a imagem de Maria, eles jogam aquela imagem no seu pensamento e levam esse pensamento até Maria. Isso não é coisa ridícula, isso não é charlatanismo, isso não é nada, isso é fé. É a pessoa às vezes que tem dificuldade de mentalizar. Por quê? Hoje em dia, tudo é mental. Então, tudo aquilo que você mentaliza, né, você leva o seu pensamento até Deus, até os espíritos, né? Então, o pensamento que é muito importante. Então, tem pessoas que falam: você vai na não sei aonde, você faz isso, você faz aquilo, né? Tem pessoas que usam isso como artimanha para fingir que estão ajudando, né? Mas pessoas gostam de usar crucifixos, pessoas gostam de usar a imagem, né? Aí depende de como você está usando isso. Como está usando isso, né? Nós temos religiões, né, que tem muitos sinais, tem muitas marcas, né? Tem muitos desenhos, né? Então, vamos dizer assim, funciona? Não funciona? Depende da fé de cada um, meu amigo. Se você tem fé que aquilo funciona, aquilo vai funcionar para você. Talvez não vai funcionar para o outro. Então, contra charlatanismo ou coisa ridícula, vai depender do ponto de vista de cada um. Ok?
Aí a letra A pergunta assim, mas não é exato, o espírito tem ditado eles próprios fórmulas carbalísticas? Aí ele responde, efetivamente, espírito há que indica os sinais, palavras estranhas ou prescreve a prática de atos por meio dos quais se fazem os chamados conjuros. Mas ficais certos de que são espíritos que de vós outros encarnecem e zombam de vossa credulidade. Né? Então tem espírito que manda você fazer um monte de coisa só para escarnecer de você, só para zombar. Né? Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. E eles fazem aquilo para te fazer de joguete. Entendeu? Na 554, eles fazem assim. Não pode aquele que com ou sem razão confia no que chama virtude de um talismã atrair um espírito por efeito mesmo dessa confiança, visto que então o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração? Ele responde, é verdade, mas da pureza da intenção e da elevação do sentimento depende da natureza do espírito que é atraído. Ora, muito raramente, aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar um fim mais material do que moral. Qualquer, porém, que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade, uma fraqueza de ideias que favorece a ação dos espíritos imperfeitos e escarninhos. Olha, eu fico com o pé atrás e com o pé na frente sobre isso. Né? Por quê? Eu acho que tem pessoas que usam o talismã, usam um crucifixo, usam um sinal, usam um desenho, né, como proteção. Mas aí depende de cada ser. Né? Não vamos generalizar aqui, dizer que está errado. Como eu falei uma vez e vou falar de novo, tem coisa aqui no livro do Espírito que nós temos que ter cuidado para analisar. Né? Então, quando você fala isso, nós estamos dizendo que tem certas religiões que estão erradas e outras estão certas. Mas não existe religião certa. Existe o ser em evolução moralmente. Né? E muitas vezes tem muitos bons espíritos, né, reencarnados na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, no Candomblé, na Umbanda, na Quimbanda, né? E cada um tem o seu fundamento. Tem o seu fundamento. Né? O que vai afastar realmente as pessoas, esses espíritos, ou atrair, são a sua moral, o seu pensamento. Mas não quer dizer também que essas religiões que praticam certas coisas está errado. Você pode ver que quando a coisa aperta mesmo, as pessoas vão procurar onde? Espiritismo. Ou uma religião africana. Ou a Umbanda. Né? Só que a Umbanda trabalha muitas vezes com símbolos, com ervas. Né? E para quem não sabe, temos pessoas que são marcadas, nós chamamos de mercabas. São aqueles sinais que são marcados pelo corpo da pessoa todinha. Né? São marcadas e fazem pactos. Então, é uma coisa que, como eu falei, tem que raciocinar, tem que prestar muita atenção, porque as pessoas aqui, de repente, os espíritos aqui estão falando para aquelas pessoas que tudo usam símbolo, mas sem saber o significado, sem saber por que está usando, porque tudo tem um significado e junto com o seu pensamento vai fazer efeito, junto com sua moral vai fazer efeito. Né? Se você for, por exemplo, numa religião, na Umbanda, muitas vezes eles pedem, faça uma estrela de Davi, né? Acenda uma vela. São fundamentos deles e são verdadeiros e funcionam. Tenho certeza disso, mas tudo depende também do seu merecimento e da sua moral. Né? Então, vamos agradecer a espiritualidade por esse momento, ok? Amado Mestre, bom espírito presente aqui, agradecido mais uma vez por esses estudos.
que as pessoas possam entender o que é talismã, o que são sinais, o que são mercabas, né? Que possam definir e distinguir o que é charlatanismo e o que é verdadeiro, o que é a vontade do espírito e o que é a falsidade. Porque nós sabemos que muitas coisas nós precisamos sim, precisamos de sinais, precisamos de talismãs, senão, Senhor, estaremos dizendo que o reiki está errado, iremos dizer que cabala está errado, iremos dizer que o umbanda está errado, iremos dizer que a Igreja Católica está errada, iremos dizer várias outras religiões, até mesmo a Igreja Evangélica tem seus sinais. Enquanto você vê aí igrejas evangélicas vendendo pedra, dando pulinho na onda do mar, mandando papéis escritos para jogar no mar. Então, meu irmão, que nós possamos refletir, analisar, porque tudo isso tem um motivo de evocação. Evocar os bons espíritos, os maus espíritos, depende do que você usa, depende do seu coração. Então, agradecidos estamos por esse estudo e damos como término o nosso estudo. Que assim seja e assim é.